Oi, eu sou o Curse. Muito antes da época dos daily vlogs, webséries, canais de gameplay e vídeos de comentário, o YouTube era um lugar completamente diferente do que conhecemos hoje. Em 2006, a plataforma ainda parecia um verdadeiro velho oeste da internet. O mercado de vídeos online era muito menor, e isso deixava espaço aberto para qualquer pessoa tentar algo novo. Criadores como Smosh, Nigarriga, Felipe DeFranco e iJustin começaram a produzir vídeos simplesmente porque gostavam daquilo. Com o tempo, os canais deles cresceram e acabaram se tornando parte da história da plataforma. Mas naquela época, ninguém realmente entendia o tamanho que a internet tomaria nos anos seguintes. Anos depois, muita gente passou a conhecer Benjamin Bennett, dono da série Sitting and Smiling, onde ele fica sentado sorrindo para a câmera durante horas. O conteúdo dele ficou famoso justamente por ser estranho e desconfortável, mas o que pouca gente sabe é que essa ideia de ficar parado diante da câmera fazendo praticamente nada já existia muito antes disso. Uma youtuber chamada Majibon já chamava atenção exatamente por esse motivo. O nome verdadeiro dela era Margaret Lillian Adams, e ela criou seu canal em 2006 usando o nome Miriam. O primeiro vídeo publicado se chamava Me Doing Nothing, algo como Eu Não Fazendo Nada, e acabou dando origem a mais de 100 vídeos extremamente parecidos. A maioria durava cerca de 46 segundos. Em quase todos eles, Majibon apenas olhava diretamente para a câmera em silêncio e, no final, dizia pequenas frases em japonês como Konnichiwa, Majibon desu, ou simplesmente Bye bye. Existe um fato curioso sobre isso. Muitas pessoas na época acreditavam que ela nem era uma pessoa real, mas sim algum tipo de experimento social japonês ou um personagem criado especificamente para viralizar. Isso aconteceu porque ela quase nunca demonstrava emoções nos vídeos. Não existia contexto, música, edição ou qualquer tentativa clara de entretenimento. Era apenas uma câmera parada, silêncio absoluto e alguém encarando a lente sem expressão. Para algumas pessoas aquilo parecia hipnotizante, para outras profundamente desconfortável. Mesmo parecendo um conteúdo sem sentido, ela ficou famosa muito rápido. Em 2010, o canal já tinha uma quantidade enorme de inscritos e os vídeos chegavam facilmente a mais de 500 mil de visualizações. Ao mesmo tempo, isso também trouxe muito hate. Muitas pessoas não entendiam como alguém podia ficar famosa sem fazer nada. Em 2008, Majibon já estava no auge da popularidade. Parte da fama dela veio justamente do mistério. Diferente dos youtubers da época que falavam muito e tinham personalidade exagerada. How's it going, everyone? PewDiePie here. PewDiePie! Majibon parecia vazia, silenciosa e distante, o que deixava muita gente desconfortável. Algumas pessoas até comparavam os vídeos dela com algo artificial, como se ela fosse uma espécie de idol virtual, antes mesmo desse conceito se tornar comum na internet. Foi nessa época que ela conseguiu um contrato com a empresa japonesa de televisão online Gyao, e acabou viajando para o Japão para participar de um programa chamado Midtown TV. Um encontro com fãs chegou a ser marcado, mas acabou cancelado depois que ela recebeu e-mails com ameaças. A obsessão do público japonês por ela foi tão grande que fóruns inteiros eram dedicados apenas a tentar descobrir informações pessoais dela, como onde morava, ou quem realmente era. Quanto mais misteriosa ela parecia, mais pessoas ficavam obcecadas em descobrir algo sobre sua vida. Durante o auge da fama de Majibon no Japão, ela chegou a aparecer na Playboy japonesa por volta de 2008. A participação dela não foi um ensaio tradicional, mas sim como uma personalidade misteriosa da internet que havia viralizado no país. Com poses despretensiosas, delicadas, roupas leves e uma estética bem limpa, mantendo aquela imagem distante quase vazia que já existia nos vídeos dela. O foco parecia ser muito mais a aura estranha e hipnotizante do que realmente a sensualidade exagerada. Algumas pessoas enxergaram isso como a confirmação de que ela realmente estava se tornando uma figura importante da cultura da internet japonesa. Outras acharam tudo ainda mais estranho, porque Majibon continuava parecendo extremamente silenciosa e difícil de entender mesmo
mesmo fora do YouTube. Ainda em 2008, Majibon participou do 21º Festival de Cinema em Tóquio e trabalhou como dubladora no filme Blue Symphony. Além disso, ela também apareceu em outros eventos importantes no Japão, incluindo o YouTube Live Tokyo. Tudo indicava que ela estava tentando consolidar seu nome na história da internet, mas nem tudo continuaria tranquilo. Durante esse período, surgiu um perseguidor online extremamente estranho. Um usuário chamado Frank criou um site perturbador chamado Majibon.com, onde começou a postar vídeos dedicados à obsessão dele por ela. Segundo relatos, Frank teria tentado entrar em contato com Majibon pessoalmente, mas não conseguiu. Depois disso, passou a publicar vídeos cheios de imagens. O site rapidamente começou a chamar atenção, porque, naquela época, conteúdos parecidos com ARGs ou terror psicológico ainda eram muito raros. Muitas pessoas realmente acreditavam que aquilo era uma ameaça real. Em um dos vídeos, Frank aparece usando uma máscara de gás dentro de um quarto enquanto vídeos de Majibon são projetados na parede. Em alguns momentos aparecem frases como I want Majibon, junto de desenhos perturbadores dela ao lado dele. Outro detalhe estranho era o uso da palavra Yaranaika, referência ao mangá japonês Kusomiso Technic. A frase significa algo como, vamos fazer isso? Tudo isso fazia parecer que Frank misturava referências culturais com uma obsessão romântica perturbadora. E muitas frases usadas nos vídeos de Frank eram retiradas da peça Twelfth Night, de William Shakespeare, Journey's End in Lover's Meeting. A frase aparece como parte das mensagens obsessivas dedicadas a Majibon. Na prática, Frank utilizava o poema para dar um tom romântico e quase artístico à obsessão dele. O mais estranho é que o poema original fala sobre amor, passagem do tempo e amantes destinados a se encontrar. Dentro do contexto do caso, isso faz muita gente interpretar as mensagens como algo muito mais inquietante, porque parecia que ele enxergava Majibon como algo destinado a ele. Na época, muita gente acreditava que Majibon estava em perigo. O comportamento dele parecia obsessivo demais para ser ignorado. Em outro vídeo, Frank aparece diante de vários monitores exibindo o rosto dela enquanto passa as mãos na tela de um jeito extremamente estranho. O desconforto aumentava porque ninguém sabia até onde aquilo era apenas encenação ou uma obsessão real. Hoje em dia, vídeos no estilo ARG ou conteúdos creepy são muito comuns na internet, mas naquela época esse tipo de edição e narrativa ainda era raro. Mesmo assim, Frank continuou com aquilo por anos enquanto Majibon simplesmente ignorava tudo. Em 2014, Majibon desapareceu do YouTube. O último vídeo dela foi publicado em 18 de novembro daquele ano e, depois disso, ela sumiu completamente da plataforma. O desaparecimento repentino acabou alimentando ainda mais teorias e discussões em fóruns antigos, principalmente porque ela nunca explicou o motivo de abandonar o canal. Felizmente, ela não morreu. Atualmente continua ativa no Instagram e no Twitter usando o nome @Majibon2015. Pelo que se sabe, ela está casada e vivendo normalmente. Mas então surge a pergunta: quem realmente era Frank? Depois de investigações em fóruns antigos e sites arquivados, descobriram que Frank não se chamava Frank. Na verdade, era um estudante de arte digital chamado Joaquim Danang. Tudo fazia parte de um experimento social. O objetivo dele era testar até onde conseguiria chamar atenção na internet usando a fama misteriosa de Majibon. Em uma publicação feita em um antigo site chamado NetArt, Joaquim admitiu que o
projeto era um experimento sobre memética, ou seja, sobre como ideias e conteúdo se espalham online. Segundo ele, o projeto possuía duas partes: o personagem fictício Frank e os vídeos perturbadores, a reação das pessoas diante daquilo tudo. No fim, o experimento acabou funcionando. O site criado por ele se tornou um dos principais resultados ao pesquisar o nome Magibom, e muita gente acredita que projetos desse tipo acabaram influenciando os ARGs e séries misteriosas da internet moderna. Mesmo assim, até hoje existem pessoas que acreditam que Joaquim pode ter usado a justificativa de experimento artístico apenas depois da repercussão negativa, embora nunca tenha surgido qualquer prova concreta disso. Talvez seja exatamente isso que torna o caso tão estranho até hoje. Não era apenas sobre uma youtuber misteriosa ou um stalker obsessivo, era sobre uma internet antiga, silenciosa e imprevisível, onde ninguém realmente entendia o alcance que certas atitudes poderiam tomar. Eu sou o Curse, e se não nos vermos mais, bom dia, boa tarde e boa noite.